as nossas emoções, nós vamos afetar. A primeira pessoa a ser afetada com esta falta de gerenciamento somos nós. E não tem aquele ditado que um ferido fere os outros? Então é isto que acontece. E muitas vezes não temos esta felicidade em nossos corações e nós buscamos esta felicidade em outras pessoas, ou em objeto, ou em status, ou na nossa própria imagem. Porque tem muitas pessoas que ela tem o seu corpo como o seu amuleto, para que ela possa ser feliz, se ela tiver. É claro que isso é importante, mas nós temos que aprender e entender que nós temos que gerenciar as nossas emoções. Eu quero aqui estar lendo aqui um texto que é muito importante para que nós venhamos compreender. Tem um texto que se encontra nas Escrituras Sagradas, para nós iniciarmos essa nossa conversa a partir de agora, que diz assim, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo de número 8 em diante, diz assim: finalmente, irmãos, ele fala assim, o que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe os vossos pensamentos. Aí o apóstolo Paulo ele completa assim, e diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só a importância que nós gerenciarmos as nossas emoções, a importância de nós termos cuidado com aquilo que entra na nossa mente, com aquilo que entra em nossos corações. E muitas coisas, elas entram na nossa mente, nos nossos corações, não são simplesmente pelas outras pessoas. Talvez a forma que nós nos comunicamos com nós mesmos faz com que nós ficamos deprimidos, tristes, cabisbaixo, e nós rejeitamos as outras pessoas e somos rejeitados e assim por diante, porque nós não temos essa inteligência emocional para gerenciar as nossas emoções. Então, quando nós tratamos desse assunto, isso é muito importante, nós viemos compreender a respeito desse assunto. Então, por quê? Primeiramente, eu quero que você compreenda. Nós temos a mente consciente e nós temos a mente subconsciente. Eu vou fazer um rabisco para que você possa entender a respeito desse assunto. Não repare muito aí a respeito desse desenho, é só para ilustrar. É só uma ilustração. Para que você compreenda a respeito desse assunto. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. Olha só, a mente ela é dividida em duas partes para uma melhor compreensão. E esse risco aqui que eu estou mostrando para você simboliza o corpo, né?
aqui só para trazer uma ilustração, simboliza o corpo. Então, o nosso corpo, ele é governado pela nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, se tudo que é agradável, se tiver algum louvor, e se tiver algum respeito, então isso que vem e que deve ocupar a sua mente. Mas para nós podermos entender como que a mente funciona, porque ele diz lá no capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 20, versículo 2, diz assim, que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação é que vai trazer transformação para o nosso corpo, para a nossa inteligência, para a nossa mente. Então, quando nós compreendemos a respeito disso, nós temos que entender que as emoções, elas são compartilhadas e elas são reações, emoções e reações. Elas reagem através do nosso corpo. O nosso corpo é o agente para que essas emoções elas se expressem, ou seja, as emoções elas vão se expressar, porque você tem na sua mente a primeira parte, que é a mente superior e a mente inferior. A mente inferior, que nós chamamos ela de mente subconsciente e a mente consciente. A mente consciente é a parte inferior, onde nós recaptamos as informações, ou seja, pelo tato, pelo paladar, pela visão, pela audição e pelo olfato. Então, funciona como umas antenas que recebem essas informações e transmite para o subconsciente, onde o subconsciente trabalha com 6 faculdades. Trabalha com 6 faculdades. E quais são essas faculdades? Memória, intuição, percepção, vontade, razão, raciocínio e imaginação. E a imaginação. Então, são essas 6 faculdades superiores e as 5 faculdades inferiores, e que essas faculdades inferiores, ela afeta automaticamente as faculdades superiores, que nos impede de ser feliz, que nos impede de alavancar, que nos impede de fazer muitas coisas e nos leva a fazer coisas que nós não queremos, mas acabamos fazendo, como diz o apóstolo Paulo. Aquilo que eu não queria, eu acabei fazendo. Então, por quê? Porque o nosso corpo, ele vai apenas responder aquilo que nós estamos sentindo. Então, essas emoções, nós vamos trabalhar a partir de agora sobre esse respeito das emoções, e você pode pegar o seu papel, caneta, e vá fazendo aí algumas anotações para que você compreenda como que essas emoções funcionam. Então, eu trouxe aqui uma lista para você, para que você compreenda a respeito das emoções. Por que as emoções são importantes? Normalmente, costumamos acreditar que as emoções, ou irracional, que conduz a nossa má, que conduz a nossas má tomadas de decisões. Nós culpamos as nossas emoções, que nos faz tomar decisões ruins, tomar decisões ruins. Mas muitas vezes nós não damos tanto valor para essas emoções, porque as emoções, elas são de valia para nossas vidas, para o nosso crescimento. Então, o que nós temos que aprender é apenas gerenciá-la e direcioná-las de maneira certa e adequada, para que nós possamos ter um corpo saudável, para que nós possamos ter uma mente saudável, para que nós possamos ter as convicções de crenças que nós temos a respeito das coisas. Então, observe bem, tudo isso, essas avalanches de informações, ela vem para a nossa mente, desce para o coração, e o corpo reage. Como eu acabei de mostrar aqui para você, a respeito da mente consciente
né, e a mente subconsciente, e o corpo. É porque o corpo é aonde ele vai demonstrar aquilo que você está sentindo, vai ser revelado através do seu corpo. É o corpo que vai revelar isso. Então, isso vai acontecer uma mudança de comportamento. Então, você observa que dentro das emoções não tem amor. Né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, porque muitas pessoas confundem amor com sentimento, e não tem nada a ver. Amor, ele é comportamento. Ele não entra dentro da lista de emoções. Então, observe bem a lista das emoções. Então, entendendo que as emoções, elas têm o seu valor e seu significado, e não são elas a culpa de nós tomarmos as nossas más decisões na vida, mas é porque nós não sabemos gerenciar. Então, eu quero trazer aqui uma lista para vocês, quero que você esteja anotando. Primeiro, algumas emoções básicas. As emoções básicas. Primeiro, nojo é uma das emoções. Nojo, nós vamos trabalhar a partir de agora. A outra emoção básica é surpresa, né? A emoção de surpresa. E a emoção do medo, né? Emoções básicas do medo. E a emoção que muitas pessoas estão buscando, que é a emoção da felicidade. Felicidade também é uma emoção. E essas emoções, elas não estão regidas nas outras pessoas para você. Elas estão em você, e você tem que aprender a trabalhar estas emoções para que você venha ser feliz, para que você venha ter um bom estado. E a outra emoção básica é a emoção da tristeza. Porque tem muita gente que ela entra em um estado de tristeza profundo e demora muito tempo e não sai dela. Né? Porque quando você reconhece a respeito dessas emoções, você rapidamente, você toma a rédea, você toma o controle da situação e você vai assumir a sua vida. Você vai assumir e direcionar a sua vida. E a emoção da ira. A ira. Eu gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube, canal Reino de Paz. Eu vou deixar o link na descrição. Você pode entrar lá, se inscreve, comente. Tem um vídeo que eu gravei sobre o poder da ira. Como é importante. Porque a ira, algumas pessoas podem usá-la para destruição ou para alavancar e criar resultados grandiosos nas suas vidas. E há outras emoções, elas são as emoções secundárias. Né? As emoções secundárias, onde nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Então, número 1, nojo. Eu espero que você esteja me acompanhando. Número 2, surpresa. Número 3, medo. Número 4, felicidade. Número 5, tristeza. Número 6, ira. A ira. Então, que nós não aprendemos a trabalhar a respeito dessas emoções básicas, mas as emoções mais básicas a respeito disso surpresa, nojo, medo, felicidade e tristeza. Que isso está inerente tanto no ser humano, como também nos animais. Isso está inerente tanto no ser humano, como também nos animais. Porque a emoção do nojo, ou seja, a repulsa, nojo, repulsa de alguma coisa, de alguma pessoa. Por exemplo, se você vê alguma coisa que está cheirando mal, então qual é a sua repulsa? Qual é o seu comportamento a respeito disso? Então você tem repulsa daquilo, e você não quer nem encostar perto, e você vai reagir através do seu corpo, como tampando o nariz, ou se afastando, pegando aí um pano, tampando. Por quê? Porque você sentiu nojo e você quer um afastamento e tem uma repulsa. E muitas pessoas, elas usam isso também, quando elas olham para uma pessoa e ela sente aquele sentimento de repulsa, ela já fecha a cara,
e faz uma cara de nojo. Ou seja, ela está usando essas emoções inerentes no sentimento. Então, isso é muito importante, porque esse é a emoção do medo, que traz a sensação. É quando nós observamos a respeito disso. Porque nós achamos que essa emoção ela é contaminante, ela é subjetiva e ela é de grande desagrado. É uma forte aversão estimulada. Estimulando o ofensivo ou os efeitos. É fisiológico, ou seja, como eu já falei, o seu corpo vai responder a respeito dessa emoção. Né? Rapidamente ele vai tomar uma ação automaticamente, sem você precisar fazer nada, o seu corpo automaticamente, dirigido pela sua mente, vai agir fisiologicamente, ou seja, vai ter algum tipo de comportamento. E esse comportamento ele também é até gastrointestinal, né? No seu intestino vai fazer também resultado, ou seja, o seu corpo todo será afetado com as emoções, se nós não sabermos ter essa direção. Então isso vai ter um aumento geral de atividade no corpo. O seu corpo ele vai agir em questão de segundo a respeito disso, né? Ele vai agir em questão de segundo. É porque o nojo ele tem esse poder, né? E também o nojo é como uma emoção negativa. Também ele é refletido no aumento da frequência cardíaca. Olha só, o seu coração, o sangue, ele vai mexer na sua veias respiratória. Olha só como que é importante nós entendermos a respeito das emoções. A sua pele, olha só, a sua pele, a pele subcutânea, ela vai responder esse tipo de ações, vai até acontecer na sua pele. Por que eu falo isso? É que eu estou preparando um treinamento sobre isso, porque na empresa que eu trabalho, nós tínhamos um grande problema e íamos ter uma reunião uma semana depois, né? Marcada essa reunião para uma semana. E eu fiquei, assim, quando eu também estudo um pouco sobre expressão corporal, né? Leitura do corpo, e eu comecei a observar o corpo daquelas pessoas, a maneira que elas estavam se comportando, apenas de saber que ia ter uma reunião, e aquela reunião, vamos dizer assim, era de arrancar tatu do buraco. Algumas pessoas já começaram a criar bolha no seu rosto, algumas pessoas começaram a ter alergia, porque elas estavam com aquela reunião tão forte na sua mente, né, que o corpo delas começou a reagir. Então, naquela reunião, antes eu observei bem, ninguém estava assim, com sintoma nenhum. Mas a partir do momento que foi marcado, alguns começaram a criar bolha no corpo, as espinhas começaram a se expressar, coceira, né, e alergia começaram a aparecer nos seus rostos. Por quê? Só a respeito dessa reunião. Ou seja, olha como é que é importante que a nossa pele ela vai responder a respeito desses estímulos, né? Adaptável, né? De repugnância, muitas vezes, repugnância. Isso é muito importante que nós observamos. E esses estímulos, ele pode ser tóxico. Cria náusea, né? Ou seja, cria náusea, enjoo. Só o exemplo que eu te dei, nesse momento. Nós estaremos, essa emoção, ela se funde com
o nojo e o olfato. O olfato, ou seja, você sente, vamos dizer, um mau cheiro. Você sente aquele mau cheiro, você recebeu aquela informação pelo olfato, e a emoção do nojo, ela reage, e seu corpo vai começar a reagir, a sua pele, alguns ficam arrepiados, outros já começam a dar ânsia de vômito, náuseas, e assim por diante. Por causa deste estímulo, através da ajuda, do incômodo, subjetivo e efetivo, de ingerir coisas que são nocivas no corpo ao contato. Isso é muito importante. Também rejeitando estímulos sociais e tóxicos. Então, muitas pessoas podem rejeitar alguns estímulos. Então, essa é a emoção do medo. A emoção da surpresa. A emoção da surpresa. A emoção da surpresa. Alguns psicólogos eles têm estudado a respeito desse assunto, e eles têm ensinado muitas coisas básicas a respeito desse assunto. Porque é uma reação provocada por algo inesperado. Essa surpresa, alguma coisa, né? Às vezes você, num aniversário, alguns fazem alguma surpresa para você, te dá um presente inesperado, ou alguma catástrofe acontece, você sai com o seu carro, você sai na rua e acontece algo que você não estava esperando. Então, isso é surpresa. Essa surpresa ela pode ser benéfica ou maléfica, ou seja, de algumas formas, ela não é nem benéfica nem maléfica. Vai depender da forma que você vai reagir a essas emoções. O que depende muito é a forma, aquilo que essas emoções elas vão provocar. Porque, assim, quando uma reação ela é provocada por algo inesperado, ou novo, ou estranho, em outras palavras, ocorre quando surge um estímulo no sujeito que ele nunca viu pensado. O estímulo ele é tão rápido, que você nunca tinha pensado a respeito daquilo, mas aquele estímulo ele é tão rápido que mexe com suas emoções. E com relação a reações fisiológicas também, o seu corpo, quando eu mostrei aqui para você, o seu corpo é que vai responder a todos esses estímulos. Ele vai responder. Ou seja, você fica alegre. Algumas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de surpresa. Alguém diz assim, você ganhou na Mega Sena. Então, algumas pessoas elas têm aquela surpresa e muitas vezes até para se segurar, vai ser complicado. Então, essa aqui é a emoção da surpresa. A surpresa. Então, muitas vezes, por exemplo, a pessoa dentro do relacionamento, o outro diz, olha, a partir de hoje o relacionamento está findado. Então, muitas pessoas, mas por quê? O que aconteceu? Você fica surpreso. O que eu fiz? Não deu mais certo. Aí, por você não saber lidar com esse tipo de emoções, você vai ativar outra emoção chamada tristeza. Porque você foi surpreendida com uma informação inesperada que você não estava esperando. Às vezes você chega na empresa, o patrão diz assim, não, você pode arrumar suas coisas, assina o seu aviso, assina o seu aviso. Queremos te agradecer por ter contribuído conosco, mas nós vamos diminuir o quadro de funcionário e você está na lista. Ou seja, você foi pego de surpresa, você fica boquiaberta. Mas se você, a partir de hoje, começar a impregnar esses conceitos sobre a sua vida, então você vai estar na direção de tudo isso. Você vai estar na direção desses acontecimentos. Porque você já está ciente, o que eu estou passando para você, que você já está ciente de surpresa, uma sensação de incerteza com relação às reações fisiológicas. Então, você não vai reagir como todo mundo reage. Você vai ter equilíbrio. Você entender sobre as emoções é para que nós possamos ter um equilíbrio. Normalmente, eu observo uma diminuição na frequência cardíaca, também envolve o coração, nas contrações musculares. Então, tudo isso afeta o nosso comportamento através das emoções. Até mesmo sobre o sujeito, faz uma vocalização. Ele usa espontaneamente a sua voz. Alguns dão um grito quando eles têm alguma surpresa.
e principalmente as mulheres, né? As mulheres, quando elas são pegas de surpresa, alguma coisa, ela já solta aquele grito que alguns homens têm que colocar a mão no ouvido e quando elas olham assim, fica com vergonha e põe a mão na boca, imagina, mas já saiu, né? E crianças, elas também têm esse tipo de reação, né? Então, isso é muito importante nós compreendermos a respeito desse assunto que nós acabamos de observar. Isso também pode depender da qualidade do estímulo. Ele depende da qualidade do estímulo. Pode ser alegria positiva ou ira negativa. Na maioria das vezes, segue essas emoções. Ou seja, uma surpresa de alegria ou uma surpresa de ira. Então, você vai escolher como que você vai responder a esses estímulos nas suas emoções. Agora vamos falar sobre essa emoção, a emoção do medo, né? Uma das emoções básicas, a emoção do medo. A emoção do medo, como que funciona? Muitas pessoas, as emoções mais estudadas pelos investigadores em os seres humanos e animais é o medo. A emoção do medo, né? A emoção do medo. O medo é um estado emocional negativo. Medo é um estado emocional negativo. Muitas pessoas, quando elas vão fazer algumas apresentações, ou seja, na sua escola ou na sua igreja, né, onde ela tem a sua religião, onde ela vai fazer algumas apresentações, dar alguns sermões, né, dê uma fala no meio de amigos, ou às vezes ela está completando um ano, aí diz, agora o fulano de tal vai falar, ou parabenizar alguém, né, a fala está com fulano. Então ela já começa com aquele sentimento de medo, e ela começa a ter aquela repulsa, porque veio um estado emocional negativo, e ela não quer se expressar, né? Ela não quer se expressar a respeito de algumas coisas. E muitas vezes, quando alguém se expressa com ela, ela se contrai, porque ela não quer se abrir, né? Ela não quer se abrir. Então, isso é muito importante, nós entendemos a respeito disso. Então, essa alta ativação produz para evitar e escapar, ou seja, de situações. Então, rapidamente, esse estímulo do medo, por exemplo, se você vai passando na rua e tem um cachorro bravo, imediatamente, quando você vê aquele cachorro, a sua pressão cardíaca já muda, o seu sangue ele começa a circular mais rápido e o seu corpo ele vai reagir de uma forma para quê? Ou você ataca ou você foge. Rapidamente o seu corpo vai trazer essas informações junto com a sua mente, isso é coisa que acontece em segundos. Então, a sua reação de medo é fugir ou atacar, né? Então, é esse sintoma que vai acontecer. E que muda a sua fisiologia correlacionada, mostrando uma rápida elevação na ativação e preparação a enfrentar. Enfrentar o quê? Enfrentar a situação, o perigo, a atividade. Né? Ou você enfrenta o perigo, ou você foge. Né? Ou você vai enfrentar aquele público e vai falar, ou você vai se esconder e não vai querer nem aparecer lá. Né? Ou você vai se expressar na sua reunião, na frente dos seus amigos. Então, a respiração se torna superficial ou irregular. Muda tudo. O seu corpo ele muda todo, tem toda essa reação. Tem toda essa reação. E a emoção, daí, o que eu vou aqui ser um pouco rápido, né? Se eu for falar cada uma detalhadamente, né, nós vamos passar aqui hora. Então, vou falar aqui agora sobre a felicidade, a tão sonhada felicidade que as pessoas buscam para a sua vida. Então, qual é esse tipo de emoção da felicidade? De todas as emoções básicas, né, segundo alguns estudiosos, psicólogos da psicologia, eles estudam essa emoção. As pessoas associam diretamente a felicidade com prazer e alegria. Então, elas fazem essa associação. Para ser feliz, ela tem que ter prazer, ela tem que ter alegria. Ela junta felicidade, prazer e alegria. Ela junta essas três tipos de emoção para que ela possa se sentir feliz. Para que ela possa se sentir feliz.
Olha só como que é importante nós compreendermos um pouco a respeito disso. É uma resposta a uma resolução, né, de algum objetivo pessoal ou depois atenuar uma situação negativa, por exemplo. Não parece ser mais do que reflexo do estado interno ou, entretanto, ou seja, um estado interno. Então, a felicidade, ela não é adquirida de fora para dentro. Nós temos que entender isso. A felicidade, ela é um estado emocional. É de fora, é de dentro para fora que acontece. E muitas pessoas, elas querem ser felizes adquirindo coisas de fora para dentro. Eu só vou ser feliz se eu tiver um namorado, eu só vou ser feliz se eu tiver uma pessoa do meu lado, eu só vou ser feliz se eu tiver meu esposo, e assim por diante, se eu comprar aquele carro, né, se eu tiver a minha casa. Então, eu só vou ser feliz quando eu faço essas associações de prazer, né, de alegria. Para mim ter alegria, eu tenho que ter isso. Para me ter alegria, eu tenho que adquirir isso. Para me ter alegria, então, eu não consigo me motivar para que eu esteja em outro nível. Olha só a importância que nós entendemos a respeito disso. É algo interno. Felicidade está associada com sua transformação mental, espiritual e corporal. É porque o ser humano ele é espírito, alma e corpo. Ele precisa entender ao domínio dessas três camadas. Então, sentir prazer, esses podem ser motivadores naturais dos níveis fisiológicos. Então, para você sentir prazer, isso pode acontecer de forma natural. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela estava num estado muito crítico, triste, que não queria nem falar comigo. Eu comecei a puxar a conversa com ela e comecei a entender sobre aquilo que ela estava enfrentando, e eu ensinei algumas técnicas que ela pudesse estar se expressando. E naquelas técnicas, em 10 minutos, ela já começou a sorrir, o seu estado de tristeza acabou, porque ela utilizou os estímulos naturais, que é o seu próprio corpo. Então, eu disse assim, você pode fazer a pose da Mulher Maravilha, né? Você pode se levantar, dar um salto para cima e dizer, eu sou demais, eu sou belo, eu sou bela, né? Seja homem ou seja mulher. Então você vai começar a se expressar, você vai conversar consigo mesmo. Se olhe no espelho e diz, eu sou demais, eu sou valioso, eu sou precioso. Porque o próprio Jesus diz assim, amai uns aos outros, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele diz assim, primeiro você se ama para poder amar outro. Então, começa tudo em você, né? Tudo começa em você. Quando começa em você, você vai criar uma extensão para mais pessoas ao seu lado e mais próximo. Então, a alegria começou a voltar no coração desta pessoa e ela começou já a sorrir, né? E a sua vida mudou totalmente. Olha só como que é importante. E dentro desse quesito da felicidade, onde as pessoas estão buscando, como eu já disse, espiritual, corporal e mental. Então, você tem que buscar ter esse tipo de acompanhamento. Você vai mudar através da sua respiração, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu pratico exercício físico, eu pratico respiração, né? Eu pratico leitura, e assim por diante, para que eu venha estar com a minha mente cada vez mais produtiva, para que meu corpo esteja cada dia mais saudável e que minha vida espiritual esteja sempre elevada. Então, isso vai conotar em felicidade. Né? Isso vai conotar em felicidade. Porque, além disso, o cérebro ele libera mais endorfina e a dopamina. Essas endorfina e a dopamina, ela vai ser responsável para quê? Para que você tenha um sono mais tranquilo, né? Vai servir para quê? Para que você seja feliz, se você dorme bem. Então, tudo isso vai trazer grande benefício para a sua vida. Então, vamos lá.
a emoção da tristeza. Emoção da tristeza. O que é a emoção da tristeza? A emoção da tristeza é de todos os tipos de emoções básicas, segundo os psicólogos, tristeza é provavelmente a mais negativa. Para muitas pessoas, a tristeza ela é a mais negativa de todas, onde muitas pessoas elas estão encontradas, ou estão se encontrando nesse nível de emoção, que é o nível da tristeza. E muitas pessoas elas ficam em um estado permanente e que dá trabalho para sair desse estado, porque ela está alimentando a sua mente e o seu coração. E quando essa emoção ela implica em uma diminuição do estado de ânimo, ou seja, quando a pessoa está envolvida com essa emoção, ela entra num estado de desânimo, mexe com o ânimo dela, né? Ela não quer sair, ela quer ficar trancada, ela não quer ver os amigos, ela não quer nem ouvir vozes, né? Ela não quer nem ouvir voz, né, de outras pessoas ali ao seu redor. Ela não quer ouvir conselhos, né? Esse estado de ânimo seria como uma redução significativa da atividade cognitiva e de conduta, né? Ela não tem aquela capacidade de aprender, né? De aprender, de entender as coisas. Então, ela está totalmente fora do mundo, apesar da reputação que recebe. As emoções cumprem papéis que são muito importantes. Por exemplo, inclusive, mais importante é que o resto das emoções básicas. Olha só, se nós aprendemos a usar a tristeza, ela é fundamental e ela é importante nas nossas vidas. Então, nós temos que apenas fazer o quê? Aprender a utilizar. Assim como uma pessoa, o policial, ele usa uma arma de fogo para defender a sociedade, a mesma arma pode ser usada para tirar vidas por um bandido. O que muda? Muda só a forma de uso, mas o objeto é o mesmo. Então, da mesma forma, são as emoções. O que as emoções mudam? Só muda a forma que nós reagimos a elas, mas ela é a mesma. Então, observe bem, essa conduta básica, propriamente da tristeza, o que acontece? Encontra importante componente, ou não pode tomar, encontra importante, ou não pode tomar nenhuma ação direta. Um exemplo da perda, né? Da perda de um ser querido. Muitas pessoas, às vezes, ela perde um ser querido. Você perde o seu pai, o seu amigo, o seu vizinho, um colega, e fica triste. Fica triste, um relacionamento não funcionou mais, ninguém mais presta, não quero mais saber de ninguém, a minha vida agora vai ser só eu e Deus. Mas, na verdade, é porque ainda não aprendeu a lidar com esse tipo de situação. Então, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a se retratar, ela vai começar a se retratar, ela vai olhar as pessoas do mesmo nível que as outras, ninguém presta, né? Eu já sofri demais na vida, eu não quero mais sofrer. Então, ela cria uma barreira e não deixa mais ninguém ficar perto. Ela cria uma muralha. Ela cria essa muralha, ela se retrai, né? Ela fica retraída, ela fica recusa, né? Ela evita esforço sem necessidade. Então, ela evita se esforçar, né? Ela evita tudo isso, se esforçar. A tristeza também, ela tem um papel de autoproteção, como eu já disse. A pessoa, ela cria um muro, né? Ela se protege, ela quer se proteger de tudo, né? Principalmente pessoas no relacionamento. Ninguém mais presta, não tem mais ninguém que presta nesse mundo, então eu não quero mais papo com ninguém, eu vou viver a minha vida. Então ela cria aquela barreira, ela cria aquele muro, né? Ou seja, um assunto que deve ser tratado, ela também não quer mais saber desse tipo de assunto. Olha só o que é importante. A autoproteção gera um filtro perceptivo
que concentra a atenção em um estímulo prejudicial. Pode causar um estímulo prejudicial para a sua vida, para a nossa vida, e você vai tentar reagir. Ah, eu não tenho sorte, né? Eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte no sei o quê, eu não tenho sorte no emprego, eu não fui promovida, e assim por diante. Ah, os meus pais só gostam da fulana, só gostam do fulano, só gosta de Beltrano, né? Trata ele melhor do que eu. Então, tem esse tipo de comportamento, tanto no relacionamento interpessoal como pessoal, na profissão, ele não vai para lugar nenhum. É porque ele fica com aquele tipo de tristeza daquela perspectiva que não foi alimentado, e ela tem aquela barreira, e isso é prejudicial, né? Então, é importante nós entendermos e empurrar esse tipo de coisa para frente, né? Deixar passar, colocar um filtro, mas um filtro positivo. Então, empurra as pessoas, busca apoio social, o que ajuda a sair de uma situação como essa, depressiva. Então, a pessoa entra num estado